12 de maio de 2025, Campo Limpo Paulista, São Paulo. Tinha chegado a hora. Finalmente, Wellington Galindo de Queiroz seria julgado pela morte da pequena Lara Maria. Desde que tudo aconteceu em 2022, acompanhamos a batalha da mãe de Lara para encontrar o assassino de sua filha e ver a justiça sendo feita. Acompanhe agora meu último encontro com Luana, que fala sobre saudade, fala sobre justiça e fala também sobre futuro. Diretamente de um dos endereços mais famosos do Brasil. De um dos principais cartões postais da cidade de São Paulo. E com as transmissões feitas dos nossos estúdios na Avenida Paulista. Eu sou Beto Ribeiro e eu pergunto, que crime é esse? Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho, marque nas suas mídias sociais, nos marque a todos nas mídias sociais. Se puder, seja membro. Se não puder, tá tudo certo. Daí você venha comigo até o final e você vai vir comigo até o final, com certeza, porque você esteve conosco desde o começo da história da Lara Maria, quando a Luana veio a primeira vez lá em 2022, a gente abrindo o canal, você veio aqui, tudo tinha acontecido com a sua filha. A gente não vai entrar aqui no crime inteiro, porque tem uma longa e linda entrevista que a gente fez, onde você conseguiu ali trazer a Lara, a sua dor, a dor da família, o desespero naquele momento, pela busca do Wellington, que é o assassino da sua filha. Aí nós estivemos juntos de novo quando ele foi encontrado. Sim. E agora, nesse fechamento, que eu estava... Você mesma falou, eu já tinha reparado, a primeira vez que eu te vejo sem aquela camiseta da Lara. Sim. Porque é um novo ciclo mesmo, agora que acabou o julgamento do Wellington? Sim, agora eu vou iniciar uma nova fase, por mais que seja difícil, doloroso, mas vou iniciar uma nova fase. Como você disse, é um prazer para mim estar aqui novamente, estar com o seu público novamente. Nosso público. Nosso público, né? Nós amigos, nós amigas. Através das entrevistas com o Beto, tem diversas pessoas que sempre, quando me procuram ou me encontram, falam: olha, eu vi a sua entrevista lá no canal do Beto, né? Enfim. E a camisa, né? Andar com a camisa da Lara era um motivo, tinha um motivo, né? Era uma justiça que tinha que acontecer e tinha um homem de início às soltas e ele foi preso. E, finalmente, aconteceu esse julgamento. Então, hoje eu vim sem a camiseta da Lara, porque acredito que hoje a identidade da Lara, a identidade da mãe da Lara, já não precisa mais ser carregado aquela camisa pedindo justiça, mesmo com todo esse caminho dessa justiça aí que aconteceu. A identidade dela já está fixada nas pessoas e eu agradeço de coração a cada um que tem o amor, que tem o carinho, que compartilha as coisas dela, que compartilha as minhas coisas, a nossa história, né? Que hoje muita gente faz parte da história de vida da Lara, não somente da história de crime, como você disse, já trouxe aqui, né? Quem tiver interesse, vê no canal do Beto. Sim, tem aqui o descritivo. No descritivo tem o link para a playlist toda da Lara Maria. Tem todas essas entrevistas, conversas para você. Você ainda está chegando no caso agora, pausa e volta para você ver o começo. Esse daqui é o final dessa última temporada que vai abrir, a gente vai falar de futuro também. Então, você estava falando da entrevista e tudo mais. Sim, e então acredito que hoje eu não vá mais precisar ficar andando com a camiseta, porque os caminhos foram traçados, com todas as dificuldades, todas as lutas, todas as dores que elas estão aqui também ainda, mas nós finalmente chegamos, no dia 12 de maio, a este julgamento de Wellington Galindo de Queiroz, né? O julgamento tão esperado, um momento tão decisivo. Como foi chegar finalmente? Você estava com medo que fosse adiado, que o julgamento não acontecesse, ou você tinha certeza que ia acontecer? Olha, em relação ao julgamento... Aconteceu dia 12 de maio de 2025. Dia 12 de maio de 2025. Dia 18 de maio é o dia contra a violência infantil, que é, sim, inclusive da menina Araceli.
É bem próximo, é bem representativo essa data toda, né? Sim. Como foi? Primeiro, você tinha medo que fosse... porque é muito comum chegar lá e ser adiado. Eu fiz vários. Acredito que o medo é uma coisa que eu perdi nessa trajetória de 3 anos. E na confiança em Deus e na confiança da minha luta, uma coisa que eu perdi foi o medo. E o mais interessante que você comentou sobre a data, né, o 18 de maio, laranja, sobre a Araceli, são datas marcantes e histórias de crianças também, né? E no caso da Lara, as datas sempre serão marcantes, né? A Lara fazia aniversário dia 13 de março, foi sequestrada dia 16 de março, foi encontrado um corpo dia 19 de março, foi enterrada dia 20 de março. Após 2 anos do crime, o assassino foi preso dia 21 de março. Ótimo mesmo. E finalmente chegou no dia 12 de março, um dia após o Dia das Mães. 12 de maio. 12 de maio. Um dia após o Dia das Mães e no dia do aniversário do meu esposo, do pai da Lara. Nossa. Então, foi o presente para ele, presente para você. É meio que é aquele presente surpresa, né? Aquele presente surpresa. E, por incrível que pareça, o julgamento estava marcado para o dia 20 de maio. Só que, ao invés de ele atrasar, o juiz antecipou, né? Então, a confiança ali, sempre, né, na mesma direção, em Deus e na minha família, que iria acontecer. E uma coisa que, volto a repetir, eu perdi o medo. Depois que eu tive que enterrar a Lara, passar por todo esse processo. Este ano, no dia 13 de março, a Lara completaria 15 anos. No dia 19 de março, eu estava dentro do cemitério, fazendo a retirada dos ossinhos dela para levar para outro cemitério. Ao invés de eu estar comprando um vestido de debutante, preparando uma festa de aniversário de 15 anos, que é o grande sonho de todas as mães e de todas as meninas, né? Eu estava organizando um novo local e comprando a caixa para colocar os ossinhos dela. Então, nas minhas redes sociais mesmo, quem me segue vê que eu faço questão de colocar tudo, né, em relação a este crime, né? Coloquei lá, né, que foi para mim muito doloroso, muito difícil. É algo assim que, para mim, como eu disse, fica sempre marcada as datas, né? Então, ali, eu fiz uma oração no cemitério a Deus, agradecendo a Deus, porque, apesar de toda a dor, todo o vazio e de todo esse sofrimento, que foi um grande sofrimento, e vai ser um sofrimento, mas em relação à prisão do assassino, e ali eu fui ali naquele cemitério e eu agradeci a Deus por ele me proporcionar eu ter novamente a oportunidade, porque lá no dia 16 de março, quando tudo aconteceu, como foi aquele caixão lacrado, tudo, parece que ali não havia tido uma despedida, não havia tido um enterro. E ali, naquele momento da exumação, que é retirado os ossos ali, que eu vi aquele caixão sair ali todo apodrecido do tempo, e aquela cena dos ossos dela, quando foi levado para o IML, foi entregue um vestidinho para ver se vestia nela, e aquele vestidinho não pôde ser vestido. Os restos mortais da minha filha estavam envoltos a um plástico, como se fosse um plástico filme muito forte. Acredito eu, pela decomposição do corpo, que no encontro já estava avançado. Então, ali eu fui... o coveiro foi cortando aquele plástico e eu fui olhando aqueles ossinhos, desde os pezinhos, as perninhas, os bracinhos. E quando chegou na parte do crânio, que tinha os buracos, né, do crime, os buracos que levou a vida da minha filha, e olhar aquilo ali é algo assim surreal, que acredito que nenhuma mãe ou nenhum pai merecia ver aquilo ali, né? Então, aquilo ali foi uma devolutiva do crime em si, de ver o crânio dela machucado, e é impossível você ver e você não entrar naquela dor, naquele momento que ela passou, e mesmo assim, sabendo que 3 dias antes ela estaria fazendo 15 anos. Então, no cemitério, eu fui fazer diferente. Eu fui entregar para Deus aquilo que
aquela que ele me presenteou por 12 anos e 3 dias, porque eu fui muito presenteada por Deus, sou muito abençoada por Deus, pelas minhas 3 filhas e a Lara. Então, ali com aquela caixinha nas minhas mãos, com os restos mortais da minha filha, eu consegui fazer uma despedida que eu não tive oportunidade naquele momento de não saber o que tinha acontecido, como tinha acontecido. Então, eu entreguei novamente para Deus e falei, Deus, eu só tenho a te agradecer, porque quantas mães passaram e passam por essa dor que eu passo e não tiveram nem mesmo os restos mortais dos seus filhos. E eu senti que ali eu estava trazendo uma paz, tanto para ela quanto para mim como mãe. E foi feito ali um velório, né? Mas um velório que continuou com a tampa do caixão aberto, porque ainda não tinha acontecido o julgamento. Então... Isso um mês antes do julgamento? Isso um mês antes do julgamento. Você teve que rever naquele mesmo... onde você um dia deixou sua filha, você foi lá resgatar novamente, e ali você viu, de fato, pela dor. De fato, a dor ali, pela qual ela passou. A dor a qual ela passou, e eu consegui compreender por que eu não tive esse direito, que, na verdade, é um direito não só meu, não só da minha filha. Nós que temos famílias, amigos, a gente perde um amigo, é doloroso, perde um filho, é doloroso, independente da causa, a morte. Mas você não ter essa oportunidade de você ali, né, fazer uma despedida e passar a mão no rostinho, o cabelo. E um mês antes do julgamento do Wellington, eu vi a olho nu toda a maldade, toda a crueldade, né? Uma das coisas que eu sempre falei em todas as entrevistas, que ela amava os cabelos dela, né? Que era aqueles cabelos lindos e enormes, e você vê que aquele cabelo estava ali por cima dos ossos dela, ali, todo embolado, assim. E me trouxe... Não tem como você não entrar naquela dor do dia 16. Mas, mesmo assim, novamente, juntei os meus cacos ali novamente e fomos até aquele novo cemitério, que é um lugar que eu escolhi, meu esposo escolheu, minha mãe escolheu, que minha mãe me ajudou muito essa parte do cemitério, porque hoje, até mesmo para a gente perder alguém, para quem não tem condições financeiras, é difícil. Então, é um cemitério daqueles que tem as gavetas para baixo e o gramado por cima. Então, eu senti um alívio, eu agradeci a Deus ali, e eu fui, no Dia das Mães, esse Dia das Mães, eu fui lá no cemitério, eu levei uma bonequinha de pano dela, que ela chamava de A Filha, não tinha nome, era a Filha. Eu lembro que você me falou dessa filha. E eu levei, e eu falei com ela ali, eu falei, oi, filha, a mãe está aqui de novo, né? Porque a sensação, Beto, de uma mãe que deixa um filho dentro de um cemitério é que você não pode ficar muito tempo sem ir lá, que parece que você está deixando ela abandonada, né? Ai, meu Deus. Então, independente da forma, acredito que quem é mãe vai me entender. Tem papel ali. Então, eu fui até ali e eu tive uma conversa com ela. Eu falei, oi, filha, a mãe veio te visitar. Eu trouxe a sua filha para visitar você, né? Você levou o Snoopy? O Snoopy não... O Snoopy é o cachorrinho dela. É o cachorrinho dela, que está firme e forte, sobreviveu com a ajuda de outro cachorrinho, né, que nós ganhamos, o Pietro, que o Pietro trouxe vida para o Snoopy. Por 6 meses o Snoopy ficou depressivo, ele não queria comer, ele desenvolveu... Ele estava no luto, tanto quanto vocês, e na luta também. Sim, e aí eu ganhei o Pietro, né, e o Pietro é um pincher, e todo mundo sabe como que é pincher. Ou o Snoopy ressuscitava, ou ele ressuscitava, né? Enfim. Ou ele ressuscitava, ou ele porque o Pietro é pincher. Quem tem um pincher em casa sabe quem é. O dono da casa. E como diz o meu marido, ele é de raça. Raça ruim, né? Porque ele te tira da tristeza. Tem o espírito de Doberman, mas o corpinho de pincher. E ele te tira da tristeza, ele faz ali... Ele faz viver a casa. Ele faz a casa viver. O que foi muito importante. Muito. Mas aí você levou a filha... levei a filha lá no cemitério, comprei... A filha, a bonequinha que ela chamava de filha. A bonequinha de pano que ela chamava de filha. Comprei uns cataventos e fui lá falar com ela, né? E eu falei para ela, oi, filha, a mãe veio te visitar, hoje é mais um Dia das Mães, que eu não tenho a sua presença física, mas a mãe veio te falar que você
tá o tempo inteiro com a mamãe, aonde eu estiver, com quem eu estiver. Ela tá aqui com a gente. Sim, e a mãe está cuidando das coisas aqui de formas... tem horas que mais forte, tem horas que mais fraca. E eu vim para te avisar, filha, que o seu algoz, dia 12, ele vai ser julgado. E, filha, não se importa que é o dia do aniversário do papai, porque o papai ia fazer aniversário no dia 12. E o querido, como a Lara chamava o meu esposo de querido, ele é tímido, ele não aparece, ele tem as dores dele, ele sofre com a gente, com a família, enfim. Mas ali eu fui avisar ela, né? E eu ainda não voltei lá no cemitério, vou voltar no cemitério para dizer que aconteceu o julgamento, que há 3 anos atrás, Beto, só tinha uma imagem e foi se juntando aquele quebra-cabeça, a polícia foi trabalhando, eu fui buscando. E uma coisa que me mexia muito após eu ver a cena dela sendo sequestrada, após 5 meses, ver a cena dela sendo sequestrada, me doía muito não poder falar que o Wellington Galindo de Queiroz era um assassino, porque judicialmente... É um suspeito. Né, era um suspeito. É o réu. Uma coisa que muitas pessoas... Porque ele, além de tudo, é não confesso, né? Não confesso. E continuou sendo não confesso. E hoje você pode gritar. E, assim, ali dentro daquele julgamento, uma das coisas que a advogada dele, de defesa dele, o tempo que ela teve ali para convencer os jurados que aquele cliente dela era inocente, uma das 2 frases que ela usou, que me marcou bastante... Primeiro, que eu fui uma testemunha, que não é muito comum as mães quererem testemunhar, e eu fui uma testemunha. Não uma testemunha do crime, mas uma testemunha dos fatos, da fuga, da luta. E eu fui a voz da minha filha, porque dia 16 de março, o Wellington Galindo de Queiroz, com seus comparsas, né, que nós não sabemos quem é, que a polícia não trouxe, que nós vamos falar depois. Vamos falar disso. Eu ia perguntar se foi confirmado se ele tinha mais gente ou não. Foi confirmado, sim, que haviam mais outros 2, mas não tem a identidade desses comparsas, né? Enfim, quando o julgamento iniciou, o delegado Rafael Dioro, que foi de extrema importância a fala dele ali, pelo inquérito policial que ele elaborou, que foi ele que elaborou, a fala dele foi de extrema importância para que os jurados, o juiz, viessem entender todo aquele quebra-cabeça que estava ali dentro daquele processo, que o Wellington era realmente quem estava ali raptando a Lara, quem estava ali... já olhando, já cercando a Lara ali já. E o Wellington, o que fugiu por conta própria, foi convidado pelo mesmo delegado, lá que nós já falamos atrás, e fugiu, enfim. E chegou o momento de eu ser a testemunha, né? E aí eu entrei dentro do tribunal, já estavam as minhas 2 filhas sentadas nas primeiras cadeiras, o meu esposo, e... ao lado da cadeira, a minha cadeira ficou aqui, e ali ao lado ficou a cadeira com o réu sentado. E uma das coisas que eu já entrei falando, já na hora que eu sentei, eu gostaria de pedir para este dejeto levantar a cabeça, porque o tempo inteiro ele ficava assim. Assim. A vítima de cabeça baixa, coitadinho... E eu ali, com o microfone igual eu estou aqui, eu falei, a hora que você pegou a minha filha, que você assassinou a minha filha, você não estava de cabeça baixa. Levanta a cabeça, dejeto. Hoje você vai ter que continuar a ouvir que a Lara não foi silenciada, que você não silenciou a Lara. Você achou que era só mais uma menina, que você ia deixar jogada no meio do mato, e que ninguém te descobriria, que a mãe não teria força, que seria só um enterro e ia acabar ali. Hoje nós estamos aqui. Nas minhas redes sociais, por diversas vezes, eu falei. Eu ainda estarei sentada no tribunal do júri com o assassino da minha filha no banco dos réus. E ele, em momento nenhum, levantou a sua cabeça. E ali eu respondi as perguntas do promotor, respondi as perguntas do assistente de acusação. E o juiz a perguntou para a defesa dele se ela teria alguma pergunta para me fazer. E ela falou assim, não, sem perguntas. E ali no seu momento de fala, com os jurados tentando defender o seu cliente, ela fala, eu gostaria de ter feito algumas perguntas para a mãe, mas a mãe está muito
em estado de sofrimento, porque eu me tremia inteira, porque você imagina você ficar ao lado de quem tirou a vida da sua filha, até o ar que você está respirando ali é insuportável, insuportável. Mas ela disse, eu teria algumas perguntas para fazer à mãe da vítima, mas porque ela está em estado emocional muito forte, e também para mim não denegrir a imagem da vítima. E ali mesmo, dentro do tribunal, eu falei, se você gostaria de me perguntar, você teria que me ter me perguntado, quer que eu volte para o banco? Quer que eu volte para o banco? Porque eu queria ver, Beto, quem ali, dentro daquele tribunal, não teria defesa dele que viesse denegrir a imagem da minha filha, porque eu não permitiria. Ela simplesmente não me fez as perguntas porque ela não teria argumento diante dos fatos, diante de tudo que estava ali. E no decorrer do julgamento, o julgamento era esperado para ser bem longo, mas como muitas testemunhas já haviam sido ouvidas antes de ele ser preso, justamente para se preservar essas provas, para que essas pessoas tivesse acontecido alguma coisa, então foram bastante testemunhas dispensadas, então encurtou muito o julgamento. Então o juiz, na sala secreta, após as alegações dos advogados, na sala secreta, o juiz, ali junto com os jurados, abriu um voto, né? Abriu o segundo, o terceiro, o quarto, condenando, e já parou, porque no quarto já está condenado, né? Então, nesse momento, ela voltou. Na volta, ela falou: ninguém pode chamar o meu cliente de assassino ou de pedófilo, né? Porque não se proferiu a sentença. Então, eu esperei proferir a sentença. O juiz proferiu a sentença. O Wellington Galindo de Queiroz é o assassino de Lara Maria Oliveira Nascimento. Ele cometeu o crime, uma coisa que muitas pessoas me perguntam, e o que eu me perguntava muito também, mesmo ele não falando que ele teatrou no júri o tempo inteiro, que ele já sofreu muitas outras violências com a justiça, que a justiça foi muito injusta com ele tem diversos outros crimes, inclusive estava sendo procurado no Pernambuco por um crime de posse de arma ilegal já há 10 anos, né? E acreditando na impunidade. Uma das testemunhas que não foram ouvidas no dia 12, mas que já tinha sido ouvida, era a ex-mulher, a mulher, a amante, a namorada, enfim. E ela não foi ouvida, mas ela permaneceu, né? Permaneceu não dentro do tribunal do júri, mas do lado de fora, colocou um lenço na cabeça, um óculos escuro, como se ela não fosse ser identificada. Para quem não se lembra, eu vou relembrar quem é a dona do carro, aonde o Wellington sequestrou a Lara, aonde o carro foi encontrado novamente com ela após alguns dias do encontro do corpo da Lara, aquele mesmo carro que já estava lavado, que foi encontrado sangue dentro. Ela confirma isso? Ela diz que é dela? O carro em si ela confirma. Isso não tem como discutir, uma vez que tem placa e tudo Ela mais. Confirma, no início, lá, 3 anos atrás, vai até a delegacia e diz que ela tinha vendido o carro para uma quarta pessoa, mas depois ela fala para o delegado, está isso no testemunho dela lá, né, que realmente ela e o Wellington tinham um relacionamento e ele estava utilizando o carro para trabalho, ele não falou para ela que pegou o carro para matar, para cometer um crime. Enfim, pega esse carro, não sei que dia nem como, qual foi essa dinâmica após o crime. O carro foi encontrado com já lavado e bem lavado. Mesmo lavado, a polícia trabalhou com luminol e encontrou um sangue. Sangue esse que não era o sangue da Lara, sangue masculino, que não teve como chegar à identificação do DNA, só conseguiu se concluir que era um sangue masculino. E dentro do julgamento, eu soube que debaixo das unhas da minha filha havia DNA masculino, um dedinho dela estava quebrado, né? O que indicou a defesa, né? Ela lutou pela vida. Ela lutou pela vida, o que dá mais essa tristeza, essa dor.
remete, né, ao sofrimento dela, mas que ficou um DNA embaixo das unhas dela, mas que não é de Wellington Galindo de Queiroz. Ou seja, o Wellington Galindo de Queiroz foi condenado por quê? O Wellington aparece na hora do rapto, ele sequestrando, o Wellington dentro do processo, tá, pessoal? Para quem fica me pedindo vídeos, essas coisas, tudo que eu pude passar para as pessoas está no meu Instagram, e o que eu não posso passar, não pode passar. Nem adianta me perguntar do vídeo dele colocando o corpinho no local. Aí tem esse vídeo. Tem esse vídeo no processo, né? O carro parado, enfim. E também a fuga de Wellington, que ele fez uma orquestra teatral sobre a fuga. Ele, de início, ele fala que ele estava indo para a delegacia de Jundiaí, de bicicleta, e aí, de repente, apareceu um homem e uma mulher, a mulher com um porrete, o homem com uma faca, e fala para ele: "Você é o Wellington, assassino de Lara?" Essas são as falas de Wellington, que estão tudo dentro do processo, né? E ali a mulher ameaça, o homem ameaça, e ele se sente com muito medo, ele larga a bicicleta, ele entra dentro de um bueiro, ele atravessa, e ele faz assim um filme. E sai em Foz do Iguaçu. Um filme que ele entra no trem, aí ele não vai para a casa da Bárbara, mas ele fala com a boca dele que por um tempo ele trabalhou em São Paulo, continuou trabalhando em São Paulo, não com um carro, com uma moto. Quando ele é indagado, né, pelo promotor de justiça, se o senhor saiu ameaçado, você tinha entrado em contato com o delegado, por que o senhor não ligou para o delegado avisando que foi ameaçado, que estava tentando ir até a delegacia? Não, porque eu fiquei com medo, porque eu já fui preso outras vezes, e todas as vezes aconteceram injustiças. E tudo injustiça. Ele é perseguido da injustiça. Como o próprio promotor, sempre havia um raio que caía na cabeça dele, né, da justiça, um raio de injustiça, né? Enfim. Ele nega os fatos, ele mente, ele cai em contradição diversas vezes dentro da plenária. O tempo inteiro usa a figura do coitadinho, né, curvado, cabeça baixa, chinelinho no pé, e tira o chinelo e esfrega os pezinhos, assim, né? Acredito que na cadeia onde ele está hoje, ele vai ter que falar sim, senhor, sim, senhora. Não vai ter nenhuma Lara Maria lá para ele assassinar, porque vai estar no meio de um monte de homens. Lá ele vai lavar banheiro, né? Eu acredito que lá ele vai dar uma levantada na cabeça, né? Lá ele vai ter que trabalhar até para ficar vivo. Na questão da sobrevivência dele, um problema do Estado, né? Do Estado. E dele. Agora, só uma coisa que eu preciso lembrar: o canal Ouve Todos os Lados. Se a advogada que foi citada, inclusive, aqui quiser dar entrevista, é só mandar para a equipe betoribeiro@gmail.com, advogado de defesa do Wellington. Perguntas serão feitas como essa que eu vou te fazer agora. Ele é visto, então, tem o vídeo de ele pegando a Lara, deixando o corpo dela no carro da ex-namorada ou namorada dele. O que ele fala sobre esses fatos? Porque esses vídeos são fatos, é ele que está ali. O que ele fala sobre isso? O promotor, ao indagá-lo, né, mostra, né, ali no processo: senhor Wellington, esse carro aqui é o carro que o senhor estava? Sim, senhor. Senhor Wellington, aquele vídeo que tem do carro que para, olha para um lado, olha para o outro. Senhor Wellington, é o senhor nesse carro? Era eu, mas eu estava trabalhando. E o promotor, na mesma hora, responde para ele: eu perguntei se era o senhor, não o que o senhor estava fazendo. Porque ali o senhor estava parado, olhando para um lado, olhando para o outro, enquanto a vítima já estava vindo, né, na rua de baixo. Ele estava a observar a Lara vir na rua de baixo. E a testemunha ocular, que foi de extrema importância, de extremo valor dentro do processo, que afirmou diversas vezes que ele viu a Lara sair do mercado, o ônibus escolar estava vindo, o carro de Wellington estava parado próximo ao mercadinho, o ônibus escolar vem, ela não tem opção, ou ela atravessa ou ela sobe em cima daquele carro que estava parado. Ela atravessa correndo, o ônibus freia bruscamente, e é um momento que ela atravessa para o lado onde o Wellington já estava parado, com as mãos nas cinturas. Eu estou falando das falas que está dentro do processo que o delegado falou. Com a mão na cintura, ele faz algum convite para a Lara, do tipo: vamos ali tomar um sorvete, entra no carro, vamos passear. E a Lara nitidamente faz: sai fora, sai para lá, né? Eu não vou para lugar nenhum. E ela faz esse gesto e vira as costas para tentar andar. É o momento que ele agarra por trás,
né? E o próprio chinelo dela tem as marcas, né, da resistência, né, dos pés dela ali no asfalto, e joga dentro do carro e leva ela para onde eu não sei, né? E, enfim, ele foi condenado por todas as provas cabais que existiam dentro do processo. Ele colocando o corpo da menina, o que ele fala? Assim, o vídeo... Ele pegando a Lara, o que ele diz sobre aquilo? Sobre ele pegar a Lara, ele fala assim, que na parte de cima da rua de cima, que ficava a menos de 1 minuto para a rua de baixo de carro, era ele. Ele estava ali, parado, olhando para ver para onde ele ia trabalhar. Era ele. A parte de baixo, que está o carro dele parado de um lado, está ele com a imagem assim não tão nítida, sim, né? Mas está ele que ali aborda a Lara, pega a Lara. Sobre o carro, ele fala que possivelmente clonaram o carro dele. Com a placa, o mesmo carro. O mesmo carro. Com ele no mesmo lugar. Com ele no mesmo lugar. Ou seja, cai em contradições por diversas vezes, né? Não, é assim, que ele pode falar o que ele quiser. Isso é um absurdo no Brasil, que a pessoa pode mentir, mas No Brasil, ele tem as possibilidades de falar com quem ele quiser, responder como ele quiser, de falar a verdade, de mentir. E isso não é no caso da minha filha, no caso do Wellington. Isso é um caso de qualquer réu no nosso país. Sim. Enfim, chega-se ao final, né? O juiz profere a sentença, que ele foi condenado a 19 anos, 8 meses e alguns dias. E ali encerrou, né? E a fala da advogada dele ficou muito marcada, que não era para chamar ele de assassino enquanto não fosse pronunciada a sentença, né? Então, eu ali, naquele mesmo momento, quando os policiais começam ali vir do lado dele para poder tirar ele de dentro do tribunal, eu começo a gritar. Agora pode, né? Agora pode. Assassino. Assassino. Por mais que demorou, Beto, 3 anos, foi uma luta incansável, foi uma luta humilhante. Passei por coisas assim que eu nunca imaginei, perder uma filha da forma que eu perdi e ter que passar pelas situações que eu passei. Mas a única coisa, eu vou te falar como mãe agora, a única coisa que valeu a pena a luta é provar que realmente ele é um assassino. E a conclusão, por que o Wellington matou a Lara? Todo mundo me pergunta. É uma coisa como mãe que eu gostaria de saber desde o primeiro dia. O Wellington matou a Lara junto com os seus outros 2 comparsas, que a polícia não identificou os nomes, mas que confirma que haviam outros 2 com ele. Um homem mais velho e um homem mais novo. E para onde ela foi, ninguém sabe. Porque você tem um momento que eles pegam ela, sim, ou o Wellington pega ela. Sim. E o momento que ele coloca o corpo dela no matagal. Sim. O que aconteceu com ela, para onde ela foi, a gente não faz ideia. Não. Enfim, na conclusão lá do juiz, por que fizeram isso? Por que pegaram? Pegaram para cometer um crime sexual. Com a forma da abordagem, de pegar por trás. E também tem aquela questão, mas os laudos não constaram que a Lara sofreu abuso sexual. Mas o corpo dela foi encontrado quantos dias depois? O corpo dela foi encontrado 4 dias depois. E o legista escreve dessa forma: sobre o crime sexual, não tinha como dizer se sim ou se não, justamente por conta da inconclusivo. Você não conseguiu pôr um vestido nela. Inconclusivo pelo estado de putrificação que já estava. Quando você já está nesse nível, a não ser que tenha sêmen, mesmo assim. E muitos desses abusadores já entenderam que tem que usar camisinha. Então tem uma série de coisas. E também o ímã falando, você não consegue ver direito, tem um monte de coisa assim. E também falando sobre o estupro, né? Existem diversas formas de estupro. Então, você pode ficar lambendo a pessoa. Que, assim, né, uma vítima viva, ela vai falar, eu passei por isso, passei por aquilo. Agora, quando a vítima já está sem vida, né? E encontrado tantos dias depois. Assim. Para mim, como mãe, eu tento não pensar para não carregar, lógico, essa carga. Mas, judicialmente, a conclusão foi: pegaram para cometer um ato sexual, ela reagiu,
por ser uma menina instruída, uma menina inteligente e muito bravinha. Quando se tratava de alguém que ela não conhece, sempre foi instruída, não fala com estranho, não se convence por isso ou por aquilo. Então, ela deve ter reagido tanto fisicamente quanto na fala dela, né? Olha, eu vou contar para minha mãe, eu vou chamar a polícia, não toque em mim. Enfim, a conclusão foi para um crime sexual. Então, o que acontece? O Wellington pegou uma pena de 19 anos... Mas ele não foi julgado por estupro? Não foi julgado por estupro. Nessa hora, só homicídio? Sim. Homicídio... Feminicídio, não? Olha, homicídio... Ela é menor de idade, né? Ela tinha... Homicídio, o recurso que dificultou a defesa da vítima e o outro que... Ela tem menos de 12 anos, não tinha 12 anos? A Lara tinha 12 anos e 3 dias. Isso daí dá Essa questão é a questão lá do início, que hoje, quando eu tenho contato com familiares de vítimas, infelizmente, que eu posso assim orientá-los um pouco, que eu falo, gente, a parte do inquérito, ela é muito mais... A parte mais importante de um crime. Porque o inquérito, lá na frente, quando for um processo, não vai dar mais tempo de você começar a colocar novas coisas, né? Como no caso da Lara, né? Foi um crime, pegou para um crime sexual. E como não responder por um crime sexual se pegou para cometer, mesmo cometendo ou não, como não responder? Simplesmente porque essa parte do inquérito, eu sempre falo com pessoas que trabalham nessa área, né, sempre ter o cuidado, o zelo, né, do que vai causar lá na frente, quando aquilo ali virar um processo, né? Não, mas é o promotor que é o pai do processo, é ele que denuncia. O promotor denunciou pelo quê? Então, por homicídio... Estupro? Não, homicídio... Então, no caso, está no promotor, não está no delegado. Porque o inquérito, ele forma todas as provas para o promotor denunciar. Cabe ao promotor denunciar também por crime sexual. Sim. Então, assim, falando do caso da Lara, né, e vendo novos outros casos, cada dia mais terríveis, né, o que eu tenho de resposta como sociedade, o Wellington está preso. O Wellington 19 anos. Um assassino, 19 anos e 8 meses. Agora, o que você achou da pena? Agora nós vamos conversar sobre esses 19 anos. O Wellington cometeu o crime em 2022. Ainda não estava sancionada a lei da saidinha. Ou seja, ele vai ter direito às saidinhas. 19 anos, aí tem que quebrar a pena, né? Um quarto da pena que você tem que cumprir, fechado, né? Em regime fechado. Ou seja, nós estamos em 2025. 2032, o Wellington já vai ter o direito do semiaberto? Do semiaberto. Antes do semiaberto, ele pode acontecer de ele ter direito da saidinha também. Em 7 anos ele já tem o semiaberto. 7 anos ele já vai estar com o direito do semiaberto. Aí eu pergunto para você, Beto, um cara que estava há 10 anos... Ele vai ficar menos tempo que a sua filha teve de vida. Há 10 anos procurado no Pernambuco por um crime não da mesma natureza que agora, né, de um homicídio, né, contra a vida de uma criança. Eu falo uma criança, pelo Estatuto do Adolescente, da criança, ela já é uma adolescente, né? Mas, para mim, como mãe... Uma criança. Uma criança. 7 anos. Ele vai sair e você acha que ele vai voltar? O Wellington vai sair... Por que ele fugiu? Ele responde por que ele fugiu? Ele responde porque essa história aí que falou, você é o assassino de Lara Maria... que ele ficou com medo, aí que ele queria juntar dinheiro para ter um advogado, aí ele trabalhou por 1 ano e 8 meses em Foz do Iguaçu. Ele declara com a boca dele que ele foi para Foz do Iguaçu na intenção de já fugir para o Paraguai. Só que chegando em Foz do Iguaçu, ele se sentiu confortável, que a cidade acolheu ele. Ele conseguiu um emprego, ele conseguiu uma residência fixa, então ficou confortável para ele. Andando normalmente, com a mesma cara, mesmo cabelo, mas usando uma identidade falsa, né? E tudo isso não foi... Tudo isso ele fala que era só por medo, da injustiça... Da justiça injusta que sempre... vinha pela frente. Que sempre... já perseguia ele, né? A própria mãe dele, no início do caso, dá entrevista a uma emissora de TV e fala desse injustamento com o filho dela, né? Que foi preso outras vezes injustamente, que ela não queria que ele se entregasse para ele não comer frango cru na cadeia, que na cadeia dava frango cru. E a primeira entrevista que eu dei, depois da prisão do Wellington, eu
me comuniquei mesmo pela televisão, nunca vi pessoalmente, não tenho desejo de conhecer, mas eu sei que ela é uma mãe, né? Mãe não se discute. Eu só falei para ela assim, a partir de hoje a senhora pode passar uma noite produzindo uma comida, fazendo uma comida e assando o frango para a senhora ir visitar o seu filho e levar um frango assado para o seu filho comer. Porque eu não tenho direito de levar frango cru, frango assado, eu não tenho esse direito. E, resumindo, a pena 19 anos e 8 meses, daqui 7 anos o cara vai progredir para um semiaberto. Isso se tiver vaga no sistema do semiaberto. Se não tiver vaga do sistema do semiaberto, por ter cumprido 1/4 lá da pena... Vai para o aberto. Ele vai para o aberto, para ir lá todo mês em um fórum, com uma carteirinha, assinar... A gente tem que torcer uma coisa, não é tão simples. As pessoas acham que assim, chegou, deu prazo, vai. A própria Suzane Bon Richthofen demorou muito mais tempo. Tem que passar por uma série de testes de Rochley, vai ter que ver se se arrependeu. Para ele se arrepender, ele tem que confessar o crime. Não existe arrependimento sem confissão. Confissão, então, tem uma série de coisas. Mas 19 anos que seja, é muito pouco tempo. Eu, como mãe, Beto, se o juiz falasse assim, que nós sabemos que no nosso país hoje a pena máxima é 30 anos, né? Agora tem uma lei nova de feminicídio que é 40, né? O máximo é 40. Desde dezembro de 2019, são 40 anos máximo. Ele já entraria nos 40 anos máximos. Que é a lei anticrime lá de trás. Tá, que se fosse 40 anos, né? Se fosse 40 anos, que ele fosse cumprir na sua totalidade. Já é uma coisa, mas não vai. Que ele não tivesse direito à saidinha, que ele não tivesse direito a ler livro e diminuir um dia de pena. Ler 3 gibis. Não é você ler um livro de de Queiroz. De Marcelo de Assis. Mesmo. Machado de Assis, nada. 3 gibis. Diminui um dia na sua pena. Se você trabalhar nas oficinas, né, de costureiro, né, costurando, se você trabalhar 3 dias costurando, diminui um dia da sua pena. Isso é absurdo. Isso é um absurdo. Então, hoje... E o que eles ficam fazendo dentro da cadeia? Tomando sol... Comendo e fazendo nada. Tem horário de tomar o sol. Mas você não sabe o que é a cadeia. Então, eu sei o que é... Eu não sou um criminoso. Mas você não quer ir para a cadeia? Não cometa crime. É uma coisa fácil. Sim, você não quer saber o que é o sofrimento, né? Que falam que é um sofrimento a cadeia. Não faz o outro sofrer. Não faça. Uma criança de 12 anos sofrer. Porque você está na prisão perpétua. A minha filha, o Brasil não tem, né? Ai, o Brasil não tem prisão perpétua. Ai, não tem prisão, como que chama? De morte lá? A pena de morte? Pena de morte. O Brasil não tem prisão perpétua, nem pena de morte. A minha filha foi condenada à pena de morte. E vocês à prisão perpétua. E eu e minha família à prisão perpétua. Quando saiu o final, 19 anos e tal, como foi esse momento, independente até do prazo de prisão, mas a confirmação de que, aos olhos da justiça, ele é um assassino, portanto, é um assassino, ele ia cometer um crime sexual, uma pena que não foi colocado como estuprador, mas... Ele foi para cometer um crime sexual. Quando tudo se confirma, que você pode gritar assassino, ele vai embora. Como você sai do fórum, você entra, você chega na sua casa. Como é esse momento? O que você sentiu? É uma sensação, Beto, assim... da alívio, da dor, de realidade. A única sensação boa é de que a sociedade reconheceu que ele é mesmo um assassino. Por quê? Um dia, talvez quando ele sair, né, todos vão saber, ele foi o assassino, ele é um assassino, porque não tem como você ser um ex-assassino porque você cumpriu a pena. Suzane Richthofen saiu, né, porque matou seus pais, ela cumpriu a pena, ok. Não cumpriu não, ainda está cumprindo, ela está em aberto. Está cumprindo, mas quando terminar de cumprir, isso não vai mudar o rótulo dela, que ela assassinou os pais dela. Então, quando o Wellington sair, não vai mudar o rótulo. Ele assassinou a Lara, não tem o que mude. É o único alívio. Mas, como mãe, é uma sensação de impotência, porque, assim, a Lara não volta mais. O caixão fechou. Depois da prisão do Wellington, eu desenvolvi uma depressão muito forte. Hoje faço tratamento psicológico, psiquiátrico, tomo 4 tipos de remédios. Mas é aquela sensação, você olhar nos olhos das suas 2 filhas. A primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei em casa, eu perguntei para as minhas filhas. Antes de ir, eu perguntei se elas tinham desejo de participar, se elas queriam, se aquilo ali seria bom para elas, porque eu queria respeitar a vontade delas de elas estarem ou não ali. E elas falaram que queria, e sim, foram, participaram, choraram junto comigo, com o pai, tudo, enfim. E dentro de casa eu perguntei para elas
Como vocês estão se sentindo? A minha preocupação maior sempre foram as minhas filhas. Como vocês estão se sentindo? Aí a Yasmin, né, que hoje vai fazer 18 anos, ela me respondeu: mãe, não é um pagamento, né? Nada vai pagar a vida da Lara. Mas é um sentimento de que, poxa, minha mãe lutou, nós lutamos, e ele foi reconhecido e ele está preso. Ele está preso. É 7 anos que ele vai ficar lá. Em 7 anos, você não vai ligar uma televisão e ver uma criança que foi assassinada, uma mulher que foi assassinada, pelas mãos de Wellington Galindo de Queiroz. Ah, pode parecer pouco, né? Mas pode parecer pouco. Vejam as estatísticas de hoje. O tanto de crimes, o tanto de mulheres, de crianças que estão sendo brutalmente assassinadas. Então, é aquela sensação de um alívio enquanto sociedade. Como mãe, eu vou ter que aprender que realmente a Lara morreu, aconteceu um velório, fechou-se o caixão, fechou-se esse ciclo. Eu vou até o cemitério visitar os restos mortais da minha filha com muito respeito, com muito amor, com muito carinho. Vou carregá-la para onde eu for, mas a Lara não volta mais. E agora é trabalhar esse sentimento. E agora? E o futuro? E para o futuro, Beto... Porque você viveu esses últimos anos em função dessa justiça. A justiça foi feita. O futuro, você olha para o quê? Para o futuro, eu vejo... hoje eu estou me conectando a pessoas, amigas. Tem uma pessoa, né, a Cláudia, que ela é do Instituto, do projeto Proteja. É um projeto que protege crianças e adolescentes, inclusive... Esse que tem até os outdoors com a Lara Maria, isso que a gente está mostrando. Que está os outdoors da Lara Maria. Esse mês ela me convidou, ela me pediu permissão, se eu poderia colocar, né, esses outdoors lá em Campinas, na cidade de Campinas. Tem 8 outdoors desse, né? E eu falei para ela que sim, porque o meu maior propósito de vida hoje é manter o propósito de amor, de carinho, de cuidados que a Lara tinha, né? Como todos sabem, o desejo da Lara era ser uma médica pediatra. Então, de certa forma, a Lara vai estar fazendo o bem e protegendo as crianças, né? Hoje, ela está em um lugar de muita paz, aonde ela não pode alcançar todo aquele sofrimento que eu passei, aquele sofrimento que ela passou acabou. Então, hoje, eu vou seguir num propósito, unindo força com pessoas, né? Conheci esse mês a Letéia, ela é dona de um instituto, o Instituto Micaele Lara, que um dia peço a você para convidá-la para ela vir falar da filha dela e falar desse projeto. Então, nessa linha, eu quero continuar podendo, de certa forma, ajudando crianças, mulheres, adolescentes, familiares, né? Os familiares é aqueles que a gente menos gostaria de conhecer, como eu tive a oportunidade de conhecer o seu Carlos, a dona Sandra, pai e mãe da Vitória, mas é algo que acalenta o meu coração, que me faz ter um novo sentido, mas não um sentido somente na dor, né? Você abraçar alguém que está em dor ou abraçar alguém que a gente pode ajudar, prevenir, né? Uma prevenção. Então, o futuro é ligado a isso, se né? Doar para ajudar os outros e prevenir, mas também ajudar quem está chegando, para você mostrar que existe o caminho. Sim. Infelizmente, a Lara, quando aconteceu, eu disse que não foi a primeira vítima, não seria a última, e os números vêm mostrando, né, que infelizmente não seria a última. Nesse período de 3 anos, eu conheci muitas pessoas boas, de bom caráter, pessoas boas, profissionais excelentes, profissionais que não são tão excelentes. Sim, faz parte. Enfim, faz parte. Então, o meu sentido, quando houver uma família de vítima, que eu puder ter o contato, simplesmente nesse sentido de dar aquele abraço, porque é um abraço que fala. E de alguém que sabe a dor que há. Porque somente quem passou que sabe. Esse abraço, você não vai precisar falar uma palavra. Sim. Você vai abraçar aquela pessoa e ela vai falar assim: essa mulher sabe do que eu estou sentindo. Essa mulher passou por isso, né? Então, esse acolhimento, que é um legado da Lara, né? Como todos sabem, eu era confeiteira e a Lara fazia questão de sempre estar ali. Mãe, tem uma criança que vai fazer aniversário e a gente
poder levar um bolinho, não sei o quê. Mal ela sabia que o legado dela seria muito maior, porque você abraçar uma família que está ali totalmente desorientada, sem nenhum sentido, porque naqueles primeiros meses a sua vida perde o sentido, literalmente, mesmo você tendo filhos, mesmo tendo marido. Acompanho uma mãe de um caso que vai fazer 2 anos que ela perdeu a filha. Infelizmente, ela não tem força para falar, dar uma entrevista, para falar no telefone. Ela conversa comigo, eu mando mensagem hoje, passa uns 2 dias, ela consegue me responder, que ela não tem forças. Então, nem todos... E aí ela cala a filha. Aí ela deixa de ser a voz da filha dela. E justamente por isso, no dia do julgamento, que vai acontecer em Campinas, nesse caso, no dia do julgamento eu já estou em contato com o advogado da família, já estou em contato para, no dia do julgamento, eu ir com a camiseta da Sofia, representar a Sofia, a voz da Sofia, representar a voz da mãe da Sofia, porque não tem como julgar uma mãe que não tem forças mais por causa de uma única filha que foi arrancada. Mas o propósito é esse: continuar dando voz para a Lara, continuar dando voz para vozes que estão tentando ser silenciadas, né? Sim. Como esse instituto que eu comentei, o Instituto Mica, quando essa mãe vir aqui contar a história dessa filha, que vai ser um grande exemplo para outras mães, que me inspira, né? E futuramente eu tenho um propósito, que é abrir um instituto, o Instituto Lara Maria, e, de início, agora, terminar, como encerrou esse capítulo, né? Eu comecei a escrever um livro, Um Anjo com Identidade Revelada, mas ele precisava de um fim, né? E, finalmente, chegou esse capítulo doloroso do julgamento. Vou terminar de escrever este livro, não sei como vai ser essa dinâmica, se eu vou entregar, que eu vou fazer palestras em escolas, vou fazer palestras em assistentes sociais, não sei se eu vou conseguir, de forma gratuita, entregar esses livros, mas esse livro vai chegar até crianças e adolescentes com a história de vida da Lara e a história do crime da Lara, para que seja um alerta e para que a Lara continue presente. Sim. Esse daí é o hashtag Lara Presente, né? E a rede de apoio é hashtag Lara Maria por Todos. E eu pretendo continuar assim, nessa jornada. E, para a gente finalizar, eu quero agradecer, assim, de imenso coração, a todo o seu apoio, todo o seu carinho, todo o seu zelo, não só comigo, mas com a Lara. E a todos os que nos assistem, né, que, como você falou hoje, eles são os nossos que assistem a nós, eu quero agradecer a cada mãe, a cada pai que ali escrevem com todo o carinho, que me mandam orações, que foi muito importante para que eu não caísse de vez, né? E agradecer a doutora Ivalda Leite, do DHPP, que, juntamente com a Polícia de Jundiaí, finalmente conseguiu, efetivou a prisão de Wellington. Agradecer os 2 policiais lá, né, da Polícia Federal de Foz do Iguaçu, que prendeu ele efetivamente, que não tive o privilégio de conhecê-los, quem sabe um dia tenho o privilégio, e dizer a eles que essa prisão, na verdade, é o fôlego, na verdade, é você sentir o ar voltando, né, da vida, que você não morreu, que você não pode morrer naquela dor. Então, gratidão a todas as minhas amigas. Se eu fosse falar nome, a gente ia ficar milhões. Que bom que você tem muita gente a agradecer. Isso significa uma rede de apoio muito importante. Sim. A rede de apoio, igual eu falei, né? Era só hashtag Justiça por Lara Maria. Agora a rede é hashtag Lara Maria por Todos em Apoio. E nós vamos seguir. E vai ter dias que eu vou conversar bastante, vai ter dias que eu vou estar com a minha saudade, vou estar com a minha dor, vou pegar a filha, vou pegar as camisetas dela, vou pegar as coisas dela, vou matar a minha saudade da forma que der para matar a saudade ali, mas continuar. Sempre crendo, Beto, para todos que estão me assistindo, sempre acreditem, o bem sempre vence o mal. O mal não tem poder por muito tempo. Ele está entre nós, sim. Cuidado com as nossas crianças, cuidado com as nossas adolescentes, mas o bem vai sempre vencer o mal. Mesmo em meio à dor, eu sempre vejo pessoas boas, eu sempre encontro pessoas boas que acolhem ali a minha dor, e eu estarei sempre disponível, a minha rede social, lá, meu Instagram, todos sabem, estarei sempre disponível para continuar essa rede de apoio. Hashtag Lara Maria por Todos, e vamos seguir em frente. Exatamente.
Ou esses 2 outros homens que estavam com o Wellington, a polícia não foi identificado. não vai... Talvez não. Esse DNA embaixo da unha, um dia, com certeza está no banco de dados. Um dia, quem sabe, Cruz, a gente tem mais novidades. Sim. Eu que agradeço muito a sua disponibilidade, a sua generosidade com você mesma, de, no momento de maior profunda dor, você se colocar em segundo lugar e colocar a Lara Maria à frente de você e ser a mãe da Lara Maria, as irmãs da Lara Maria, que foram as irmãs da Lara Maria, o pai. Todos vocês foram muito generosos e gentis entre vocês para que a Lara Maria pudesse ter a justiça que teve agora. Que ela traga todo esse legado que você falou, que eu concordo, acredito. O canal está aberto sempre para quando você tiver. A gente encerra essa saga da mãe da Lara Maria, mas a gente continua a amizade com a Luana, entre Beto e Luana. E quando você tiver mais coisas, mais pessoas, quando você acreditar que o canal vai ajudar alguém, é só você me procurar, você tem meu WhatsApp e a gente se encontra com certeza. Maravilha. Eu gostaria de fazer um convite, pessoal de Campinas, aí do Laranja, do Maio Laranja. Desculpem, gente, os remédios que eu estou tomando, ele é tão forte. Não tem problema nenhum. Eu ia até ler ali no celular, mas eu convido, no dia 31, né, de maio, vai ter a corrida lá em Campinas, para a gente unir forças, né? Unir pessoas para prevenção, para mostrar também ali, vamos homenagear a minha filha, homenagear outras crianças também. E o Instituto Mica também fará, né, agora nesse próximo sábado, às 9 horas da manhã, um jogo de futebol, porque a Mica ela era jogadora de futebol e influencer. Então, ali nós vamos, uma por todas e todas por uma, e dar a voz à Mica e voz a outras pessoas. Então, só gratidão, que Deus continue abençoando esse canal, abençoando a todos aqueles que são inscritos nesse canal, que eu sempre acredito que nós não somos pessoas que se encontram, nós somos propósitos. Então, concordo. Cada um faz a sua parte. O Beto vem aqui com a sensibilidade, escuta e dá o ombro amigo, e eles ali continuam essa rede de apoio. Então, só gratidão. Eu que agradeço. Esses eventos que a Luana falou são eventos que, com certeza, você pode estar assistindo e já passaram. Então, você pode entrar no Instagram da Luana, no que está aparecendo aqui direto, para ver as próximas ações que vão acontecer em volta desse tema tão importante. Sim. Deixa eu te dar um abraço final. Muito, muito, muito. Fico feliz de você agora poder trilhar uma nova história.